Mas fiquem sem medo, eu não vou contar para vocês 50 mil anos da história, porque a história verdadeira começa aqui com antigos romanos, um século antes do Cristo. Os historiadores romanos escreveram que aqui aconteceu a guerra mais sangrenta da história da humanidade naquela época, não? Porque aqui morava, nesse litoral, morava um povo chamado Dálmatos. Havia padrão neolítico, quase uma civilização, não era desenvolvido, não, como antigos romanos. Mas o que aconteceu? Por 220 anos, os dálmatas resistiram aos ataques da força militar maior do mundo, do Império Romano, não? E para celebrar, para comemorar a coragem dos seus inimigos, quando os romanos acabaram vencendo essa região no primeiro século depois do Cristo, chamaram essa região de Dalmácia, por causa dos dálmatas. Ainda hoje, toda essa região leva o nome de Dalmácia, e Split hoje também é capital da Dalmácia, até hoje, não? Então, no primeiro século, os romanos chegaram aqui, acabaram vencendo a guerra. E logo a Dalmácia se tornou uma das províncias romanas mais famosas. Naquela época, durante os 5 séculos da dominação romana, a Dalmácia deu muitas pessoas famosas na época, muitos VIPs. Por exemplo, 2 papas, 20 santos, e também foi o berço de bem 11 imperadores romanos. E o mais famoso deles foi o imperador romano Diocleciano, o criador desse palácio. E agora, eu sei, quando eu mostro normalmente para a gente, não é esse palácio, todo mundo acha que eu sou louca totalmente, porque não dá para ver um palácio. Dá para ver, na verdade, o Palácio de Diocleciano não é um palácio, é um bairro inteiro, de 30 mil metros quadrados, e era fortificado, e essa aqui é a fachada sul, não? Olha, dá ainda para ver as janelas arqueadas e as colunas romanas do 3º século, não? Nós vamos descobrir o Palácio de Diocleciano entre pouco, mas antes de entrar no Palácio Imperial, vou contar para vocês só algumas coisinhas sobre esse cara, Diocleciano. Vamos ser hóspedes do imperador hoje, não? Mas por quê? Porque Diocleciano, na verdade, foi um cara muito interessante. Porque ele ficou famoso por ser tanto um santo como um diabo. Foi um dos imperadores mais controversos. Mas como é possível ser um santo e um diabo ao mesmo tempo? Essa é a história de Split. Vocês vão descobrir hoje, não? Isso é no final do nosso passeio, cada um vai julgar ele, não? Assim ou assim como ele fez por toda a sua vida, não? Só que, antes de julgá-lo, é bom lembrar, só que não era tão simples, tão fácil ser um imperador romano, não? Não era só como Hollywood mostra hoje, só orgias, ouros, prazeres, não? Imaginem só. 53 imperadores romanos foram assassinados, 6 foram envenenados, 5 foram banidos, e na toda a história do Império Romano, na toda a inteira história, apenas um imperador abdicou do trono voluntariamente e morreu de morte morrida, né? E esse cara foi Diocleciano. E essa coisa foi um choque na época, quando ele deixou, não? Quando ele abdicou. Exatamente como alguns anos atrás, quando o Papa abdicou, não? O mundo ficou com choque, não? No ano 305, não? Era uma coisa incrível. Por que deixar todos os privilégios? E naquela época, os imperadores não eram só políticos, mas eram considerados os filhos de deuses. Então, por que deixar todos os privilégios? E já era o ano 305, quando Diocleciano deixou tudo e se aposentou. E voltou para sua região natal, que é a Dalmácia. Ele nasceu
mais ou menos a 9 quilômetros daqui, numa cidade romana chamada Salona, que era a quarta cidade do Império Romano. Mas voltou aqui, mesmo onde ele já havia previamente construído o seu palácio para aposentar-se, não? Esse palácio. Na verdade, não é uma casinha de um aposentadinho típica, não? Havia 30 mil metros quadrados, 100 mil construtores, 5 mil escultores, trabalharam por 10 anos, foi decorada com Cățăm biene tvon grobu. Zamiri se strubasică, ameni se pričugla. Što mi radi moja svirka? A meni se priču glasa. Što mi radi moja svirka? Grobu tvome, ja iđe do moje drago, zajeca će srca bolno, tu počiva naše blago.
spušta se noć i pada snijeg, a moj se vapaj gubi niz brijeg. Pusta mi kuća osta, u njoj mi vatra ne gori, zato me duša boli.